Bom dia, eu sou a Sueli Freitas e venho compartilhar uma palavra com você. É mais um dia que o Senhor está conosco, que Ele diz para nós, eu sou, que Ele diz, eu estou com vocês todos os dias. É mais um dia que nós podemos olhar para os céus e agradecer, Senhor, obrigado pelas tuas misericórdias que se renovaram nesta manhã e que estão sobre as nossas vidas. O texto que eu vou ler se encontra em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 8. Se Deus livrou o justo Ló, atribulado pela vida indecente daquelas pessoas sem princípios, porque, vivendo entre eles, esse justo afligia sua alma todos os dias, ao ver e ouvir as obras perversas deles. Você deve conhecer a história de Ló, que era sobrinho de Abraão, e Abraão, quando atende o chamado de Deus e que sai nas suas peregrinações, ele leva Ló com ele, mas chega um ponto em que a terra se torna pequena, aquele lugar que eles estavam juntos, por causa da quantidade de animais que eles possuíam. Então Abraão pede para Ló escolher uma outra direção para ele ir, e Ló então vai para essa cidade, as cidades de Sodoma e Gomorra, e ele vai habitar ali. E passado algum tempo, Abraão recebe a visita de alguns anjos dizendo que Deus iria destruir aquelas cidades, porque o pecado que existia ali, o pecado daqueles homens já tinha chegado num limite, já estava insuportável. E aí, então, Abraão intercede por Ló, e Ló, então Deus envia aqueles anjos vão até Ló e tiram ele da cidade. E quando eu estava lendo aqui esse texto, se você ler o capítulo 2 todo de 2 Pedro, é um retrato do que nós vivemos hoje. Tanto pecado, tanta confusão. O versículo 12 aqui achei tão interessante, difamando, o final do versículo diz assim, ó, difamando o que não entendem. As pessoas hoje, elas, quando se fala do Evangelho de Jesus, quando se faz alguma referência à igreja ou ao Evangelho, elas já difamam. Elas nem entendem, mas elas já difamam. É assim que nós vivemos hoje, né? E esse capítulo, ele é um retrato, ele fala de tudo que está acontecendo hoje. Que as pessoas, elas falam em liberdade, mas na verdade elas são escravas dessas próprias, dos seus próprios pensamentos e dessa proposta de corrupção da mente, corrupção do ser, né, daquilo que Deus criou e dos preceitos da palavra de Deus. E aí eu fiquei pensando nessa opressão que Ló vivia. O ambiente que Ló vivia era tão cheio de corrupção que ele vivia afligido, diz a palavra. Que Ló era justo e que todos os dias ele sofria por causa do pecado que estava ao redor dele. Ele ouvia sobre o pecado, ele via, ele estava ali, naquele lugar. E que a vida das pessoas que estavam ali, dos habitantes que rodeavam Jó, aquela sociedade, eram pessoas sem princípios, com vida indecente. E aí esse capítulo ele vai discorrendo sobre isso aí, né? A falta desses princípios e toda essa corrupção que as pessoas, elas se portam como animais irracionais e vivem pelos seus instintos naturais. É isso que a gente está vendo hoje, né? Deixa fluir o seu natural, deixa vir o seu ser natural e tantas coisas que decorrem disso. E eu fiquei pensando que a gente muitas vezes se sente afligida também, que nós nos sentimos esse peso
né? Esse peso dessa corrupção do homem, esse peso do pecado que está ao nosso redor. E nós muitas vezes ficamos paralisadas com isso. E isso é tão sério porque é muito forte, né? Vamos dizer assim, essa energia do pecado, essa presença perto de nós, muitas vezes nos intimida, nós nos sentimos assim tolhidos mesmo, né? E a gente às vezes cruza os braços porque é tão difícil. Como é que você vai lutar com tanta corrupção? Como que você vai lutar com tanta maldade? Com tanto pecado, coisas tão sérias que a gente não sabe. A gente fala assim, nossa, eu não tenho armas para lidar com isso. E nós vamos ficando encolhidos, intimidados, tolhe a nossa criatividade no sentido geral, traz desânimo. E quando nós nos colocamos nesse lugar, o rio da vida, o rio de águas vivas que Jesus trouxe para dentro de nós, ele começa a ficar menor, ele começa a diminuir. Porque muitas vezes a gente não vê como isso pode fluir de dentro de nós, né? Para fora. E aí tem uma coisa assim que nós muitas vezes nos esquecemos, que ele, Jesus Cristo, habita dentro de nós. E sabe o que está escrito lá em João? Eu fui procurar o versículo quando eu lembrei, agora, ó, é 1 João 4,4, que diz que o que está em vós é maior do que o que está no mundo. E nós nos esquecemos de duas coisas. Primeiro, que Jesus habita dentro de nós. A gente sabe, mas a gente se esquece. Esse esquecer que eu falo, assim, não é que você fala, ai, nossa, eu esqueci que Jesus habita dentro de mim. Não é isso, mas é você passa o seu dia sem se dar conta de que dentro de você há um poder que é muito maior do que tudo que está ao seu redor. Então você esquece também que a presença de Jesus dentro de você, que esse poder interior, por causa da presença dele, é muito maior do poder que está no mundo. João aqui, ele está falando no contexto do anticristo. 1 João 4, ele vem falando, né, que o espírito do anticristo que habita no mundo vai trazer muitos falsos profetas. Mas aí aqui ele diz, só que o que está em vocês é maior do que todos esses falsos profetas. Então, o que está dentro de nós é muito mais poderoso do que essa opressão que está agindo no mundo. Todo esse pecado aí, que segunda Pedro está descrevendo e que as cartas de Paulo também descrevem, né? E então, nós esquecemos disso, que temos um rio de águas vivas. Esse rio, ele não seca nunca, porque ele sai do trono de Deus. Ele é implantado no nosso coração. E se Jesus é o rei do nosso coração, há um trono de Deus dentro de nós. Esse rio, ele flui do trono de Deus. E tudo que vem de Deus é eterno, não para nunca. Então esse rio que está dentro de nós, ele não para. E por que é que então muitas vezes não flui? Porque nós nos intimidamos, porque nós nos esquecemos disso. Essa verdade, esse poder. Paulo diz que em nós, dentro de nós, habita, opera o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Então, dentro de nós há um poder de ressurreição, um poder de trazer aquilo que está morto para a vida. E muitas vezes acontece o contrário, a gente vai morrendo por causa do que está ao nosso redor, por causa da maldade, por causa do pecado, por causa dessa sociedade corrompida em que nós vivemos. Então acontece o contrário, mas hoje é um dia da gente rever isso, de nós olharmos para dentro de nós e de nós orarmos ao Senhor para que o Espírito Santo venha ativar em nós esse rio, que esse rio saia de dentro de nós e que volte a criatividade, que volte o ânimo e que esse rio ele flua aonde nós colocarmos o nosso pé. O poder que habita em nós tem que pressionar a sociedade.
esse é o papel da igreja, na verdade, né? E por isso que a gente está nessa situação, nós já sabemos disso, porque a igreja, nos últimos tempos, deixou de fazer aquilo que é o seu papel. Então, esse poder é que pressiona, que tem que pressionar aquilo que está ao nosso redor. O mal, ele tem que sair pressionado pelo poder que habita em nós. Então, na minha casa, nós não podemos aceitar o prevalecer do mal, porque nós carregamos um poder muito acima, muito maior, é incomparável com o poder das trevas. Então, nós não podemos aceitar, nós temos que deixar vir a criatividade que Deus nos deu, como nós agimos. Nós temos que nos animar, nós temos que intercedermos, estar guerreando nessa posição, porque foi para isso que Deus nos chamou, para ressuscitar coisas mortas. Olha, eu nem tinha pensado nessa questão do ressuscitar, né? Mas o Espírito Santo vai direcionando. Então, nós somos chamados para isso, para trazer vida ao que está morto, porque foi isso que nós recebemos dele. E o pastor Carlos Macorde, ele sempre fala que nós recebemos, desfrutamos do que recebemos e repartimos. Então, são 3 ações, né? Nós nos abrimos para receber a presença de Jesus, a vida de Jesus em nós, nós desfrutamos dessa vida de Jesus, e aí nós é o que está em Cantares, né? Cantares é essa história aí, nós encontramos com o nosso amado, nós desfrutamos da presença dele e depois nós vamos para as montanhas com ele. Então nós precisamos nos lembrar que essa presença de Jesus em nós é muito maior e que nós somos chamados para ressuscitar aquilo que está morto. E aí, eu quero voltar ali em Gênesis, nessa história de Ló, só para fechar. Gênesis, mais para trás, né? Abraão. Capítulo 19, o versículo 22, que eu estava aqui meditando e o Espírito Santo falou muito forte essa palavra no meu coração, e eu quero entregar isso para você, porque há pessoas que precisam sair de lugares. Olha esse versículo. Gênesis 19, 22. Apressa-te, foge para lá, porque nada poderei fazer enquanto não chegares lá. Então, aqui é aquele momento em que Ló e a família dele, eles ficavam, mas eu vou deixar minha casa, mas eu vou deixar isso, vou deixar minhas amigas. E os anjos precisaram pegar Ló pela mão, né? É assim que diz, e empurrar, assim, tipo assim, eu vou empurrar vocês porque vocês não estão entendendo, a cidade vai ser destruída, vai virar cinza isso aqui. Só que, olha o que eles falam para Jó. Eu nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Lá onde? No outro lugar que Ló ia, na outra cidade que Ló ia. Por quê? Para que Ló não sofresse os danos da destruição. E o que eu quero te dizer? Que muitas vezes você está num lugar, e esse lugar, não estou falando só de lugar físico não, tá? De ambiente físico. Pode ser uma situação que Deus quer destruir. É uma situação que não dá mais, que Deus não quer mais, Deus não suporta mais. E nem você suporta, porque quando Deus não suporta, se você é justo, você também não suporta. E Deus quer destruir essa situação, mas você ainda está presa a essa situação. Então você precisa sair desse negócio. Saia desse negócio, saia dessa situação, saia desse lugar. Eu não sei, você faz uma reflexão na sua vida e veja de onde é que você precisa sair. Pode ser que seja assim um lugar fixo, às vezes um emprego, às vezes um ambiente que você frequenta. Embora hoje a gente não está frequentando quase nada, né? Mas
você precisa avaliar, ou uma situação que você está nela, que Deus já te avisou que vai destruir, que Deus já avisou que não é, mas você está preso nisso. E ele já te apontou outras opções. Porque quando Ló sai da cidade, ai meu Deus, olha gente, presta atenção. Quando Ló sai da cidade, deixa eu até achar aqui, acho que no 17, ó. Foge, salva a tua vida, não olhes para trás, não pares em lugar nenhum, foge para o monte. Aí Ló falou assim, mas eu não quero ir para o monte, tem uma cidade, posso ir para a cidade? Eles falaram, pode ir então. Então veja bem, Deus te dá outras opções e você quer ficar presa nessa situação que Deus quer destruir. É uma situação que te oprime, é uma situação que tolhe a sua criatividade, é uma situação que não deixa o rio de águas vivas fluir de dentro de você, que te aflige, que você fica oprimida, que você fica sem ânimo, que você fica doente, que você chora. Então você tem que sair dessa cidade e ir para as outras duas opções que Deus te deu. Deus te sinalizou uma, que são os montes. Você viu outra e ele permitiu, né? Ló pergunta, permita que eu vá? E eles falam, pode ser, pode ir. Então você faz uma revisão e veja, essa palavra está falando com pessoas, porque é isso que está acontecendo. Nós ficamos presos em situações, mas aquilo ali Deus já não é mais. Deus já decretou destruição. E você fica sofrendo nesse lugar. Sai desse lugar. Pode ser um relacionamento, pode ser, às vezes, relacionamento de amizade, às vezes uma situação que Deus já falou que vai destruir. Não insista naquilo que Deus quer destruir. Saia disso e vai viver uma nova vida. Comece tudo de novo se for preciso. A mulher de Ló ficou lá, né? Virou estátua de sal. Então, não queira ser uma estátua de sal, porque Deus vai destruir esse negócio, Deus vai destruir essa situação. Você precisa sair disso e olhar as outras opções que o Senhor Deus tem te dado. Tem outras opções, não fique presa nisso. Amém? Saia, então. Deus quer reduzir esse negócio aí a cinzas, isso aí vai virar cinzas. Então, em nome de Jesus Cristo, que você repense a sua vida, repense a situação que você está vivendo e saia desse negócio em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, te dê direção, te dê clareza mental e te dê a paz que excede todo o entendimento para você tomar as decisões necessárias e deixar o rio que Ele colocou dentro de você fluir para que você possa ressuscitar os mortos, ressuscitar aquilo que está precisando de vida. Amém.